Vamos então começar o tema 7. Classificação da mediunidade, efeitos físicos. Então aqui nós precisamos começar a entender, o que é médium, que é um instrumento humano de que se servem os espíritos desencarnados para se comunicarem. E o que é mediunidade? A faculdade psíquica inerente, que faz parte, pertence, vem conosco, inerente ao ser humano, manifestada em diferentes graus e tipos. Nós precisamos entender que todos nós somos médiuns. Então, a mediunidade, todos nós temos. Médiuns, todos nós somos. Porque quando nós estamos em desdobramento, nós estamos em contato com o nosso mentor, nós estamos em contato com a nossa família espiritual. E quando nós estamos também em vigília, nós estamos em contato com o nosso mentor. Nós estamos em contato com os nossos amigos e familiares encarnados e desencarnados. A gente pode não ter a consciência disso. O médium ostensivo é aquele que vem com mais consciência. Ele enxerga, ele ouve, ele escreve, ele reproduz, ele tem efeitos físicos, tem uma série de classificações da mediunidade, que fazem parte de uns médiuns de efeito físico. Mas a gente precisa entender que a mediunidade de efeito físico é anímica, ou seja, ela é da matéria. Ela vem no nosso DNA. Quando nós estamos formando o corpo que nós vamos utilizar aqui na Terra, nós já modificamos esse DNA para que este corpo tenha corpos mais, digamos assim, com mais facilidade de intercâmbio, de comunicação. E aí, nós, durante aquela encarnação, às vezes até mais do que uma encarnação, seremos médiuns ostensivos. Isso é um pedido que nós fazemos quando nós estamos no plano espiritual, por missão, por contrato de trabalho, para acelerar a nossa, digamos assim, pagar os nossos juros, diminuir os nossos juros, diminuir a nossa dívida. No plano espiritual, a gente faz um contrato de trabalho que é a mediunidade ostensiva. Por isso é tão importante que o médium, que todos leiam, mas principalmente o médium ostensivo, leia o livro Os Mensageiros, porque os mensageiros são os médiuns ostensivos na Terra. E ali entender a questão do livre-arbítrio, a questão das escolhas, a questão da preparação, é muito importante que a gente entenda, porque existem umas ideias meio infantilizadas aí, de quem não estuda, de quem não tem conhecimento. Então nós vamos ver agora aqui um trecho do livro dos médiuns. Médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente, faz parte, pertence ao homem, e por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que não possuam alguns rudimentos dessa faculdade. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação só se aplica àqueles em quem a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. Hoje em dia não, hoje em dia nós já temos essa diferenciação. Somos todos médiuns e aquele que tem essa faculdade bem caracterizada, como o Kardec está colocando aqui no livro dos médiuns, nós chamamos de médium ostensivo, porque ele tem uma ostensividade ali bem maior da sua mediunidade. Então nós vamos ver aqui que enquanto a faculdade psíquica, a mediunidade, enquanto faculdade psíquica, a mediunidade acompanha a evolução intelectual e moral do espírito e se manifesta em qualquer plano da vida, físico ou espiritual, como instrumento de melhoria do ser humano entre tantos disponibilizados pelo Criador. A mediunidade pode desenvolver-se gradualmente ao longo das reencarnações sucessivas ou adquirir a feição de compromisso ou missão,
previstos no planejamento reencarnatório. Então, aquilo que eu estava falando, pode ser um compromisso de trabalho, uma missão, pode ser uma expiação, que nós tenhamos a mediunidade ostensiva. Agora, a mediunidade todos temos, ela evolui conosco, ela vai acompanhando a nossa evolução e nós temos que ter esse trabalho de desenvolver a nossa mediunidade. Cada um tem as suas características, né? De ter mais sensibilidade auditiva, de ter mais sensibilidade olfativa, mais sensibilidade visual, mais sensibilidade às vezes com a música, com a arte. Cada um vai notando a sua e vai buscando desenvolver, porque esse desenvolvimento nós vamos levar conosco para a eternidade. Aqueles que são médium ostensivos têm que desenvolver as duas. A sua natural, aquela que todos nós temos que vamos levar conosco, e a ostensiva, que vai ser um compromisso de trabalho, é um contrato. Enquanto ele tiver com esse contrato vigente, ou porque não cumpriu, ou porque quer continuar com o contrato em vigência, porque se não cumpriu aquilo que se comprometeu a fazer, vai ser obrigado a continuar no plano espiritual como médium e voltar como médium. Se cumpriu aquilo que se propôs a fazer, no plano espiritual vai poder escolher depois se na próxima encarnação vai vir como médium ou não. Então é isso que ele está colocando aqui. É uma faculdade que vem conosco, é uma possibilidade que nós temos de aprendizado, de melhoramento, e de facilidade, porque quando nós estamos em contato com o nosso mentor, quando nós estamos em contato com a nossa família espiritual, eles estão procurando nos ajudar, eles estão procurando nos influenciar, ou melhor dizendo, eles argumentam conosco, e quem influencia fortemente são os obsessores, né? Os amigos, os familiares, aqueles que nos amam, eles procuram argumentar conosco para que a gente volte para o caminho, para que a gente se acerte, para que a gente tenha outros planos, né? Outros propósitos, né? de trabalho quando a gente sai do caminho. E aí nós vamos ver aqui quando eles colocam que, né, Jesus e Kardec representam os fundamentos da prática mediúnica, em particular, e do espiritismo em geral, né? Jesus vai falando sobre os profetas. Nós sabemos que os profetas eram os médiuns de antigamente. Nós vamos ver Paulo no Evangelho, no Novo Testamento, né? No Evangelho, com os ensinamentos de Jesus, mas nós vamos ver principalmente as cartas de Paulo falando da diversidade dos carismas, das formas diferentes de mediunidade. Só que naquela época não tinha esse nome, até porque mediunidade é um nome dado por Kardec, espiritismo é um nome criado por Kardec, perispírito, um nome criado por Kardec. Então nós temos com outra nomenclatura, mas nós temos Jesus, né, já colocando e falando acerca do desenvolvimento e da vida espiritual, e Kardec nos trazendo essas explicações, nos trazendo a possibilidade de acessarmos, entendermos as colocações de Jesus. Por isso que Emmanuel coloca no livro Opinião Espírita essa frase muito conhecida, que é maravilhosa. Em suma, abre aspas, né, palavras de Emmanuel, em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus, a porta, Kardec, a chave, né? Porque Kardec nos dá a chave de abrir essa porta, de termos acesso ao conhecimento, aos ensinamentos do Mestre. E depois nós vamos ver aqui, né, uma das cartas de Paulo, eu considero, então são 17, se eu não me engano, as cartas de Paulo, mas as epístolas, né, epístolas são cartas, a que eu mais, assim, que mais mexe comigo, a que mais me toca são aos Coríntios, né, 1º e 2º Coríntios, que são as cartas que ele manda ao povo os trabalhadores, né, os chamados coríntios. Então, esta carta é o 1 Coríntios, capítulo 12, palavras de Paulo. A propósito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que estejais na ignorância. Há diversidade de dons,
mas o espírito com E maiúsculo, é o espírito superior, né? São os espíritos superiores, né? Os co-criadores maiores que trabalham junto à espiritualidade aqui na Terra. E o Paulo vai colocando o espírito superior, Deus, ele vai colocando sempre espírito com E maiúsculo. Então, voltando aqui. Não quero que estejais na ignorância. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade de modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito com E maiúsculo, o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. A outro, a palavra de ciência segundo o mesmo Espírito, E maiúsculo. A outro, o mesmo Espírito dá a fé. A outro ainda, o único e mesmo Espírito concede, né, E maiúsculo, concede o dom das curas. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos espíritos. A outro, o dom de falar em línguas. A outro ainda, o dom de as interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito com E maiúsculo que isso tudo realiza, distribuindo a cada um dos seus dons conforme lhe apraz. É interessante porque aqui nós vamos ver quando ele diz, né, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos com E minúsculo, né, aqueles espíritos que estão ali em volta, que estão ali se comunicando, né, o discernimento, né, para entender esses espíritos, para poder saber aqueles que estão verdadeiramente querendo ajudar e os que não, por isso que é o espírito com E minúsculo. Mas é o único e mesmo Espírito com E maiúsculo que isso tudo realiza, distribuindo cada um os seus dons conforme lhe apraz. Aí nós vamos ver que nós temos dois tipos, né, de classificação, né, na codificação espírita sobre as manifestações dos espíritos, que são as manifestações de efeitos físicos e as manifestações de efeitos inteligentes. Nós vamos ver aqui, esse capítulo que nós estamos estudando é a manifestação de efeitos físicos. Então, vamos lá, efeitos físicos. Dá-se o nome do Livro dos Médiuns, dá-se o nome de manifestações físicas às que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocamento de corpos sólidos. O efeito mais simples e um dos primeiros que foram observados consiste no movimento circular impresso a uma mesa. Esse efeito igualmente se produz com qualquer outro objeto, mas sendo a mesa, por sua comodidade, o móvel mais utilizado, a designação de mesas girantes prevaleceu para indicar essa espécie de fenômenos. Então nós vamos ver aqui o Kardec colocando no Livro dos Médiuns aquilo que primeiro apareceu, né, que foram as mesas girantes, o rap, né, rap é batida em inglês, o rap nos Estados Unidos, que depois chegou na Europa, que começou com as irmãs Fox e depois começou com as mesas girantes, e que chegou na Europa, que virou febre, né, de brincadeira, de entretenimento, de shows, né, as mesas girantes. A mediunidade de efeitos físicos, muito comum à época de Kardec, abrange uma vasta categoria de fenômenos que podem ser produzidos espontaneamente, a revelia do médium, ou com a colaboração consciente deste. Então, precisamos entender por que a revelia do médium, porque o médium de efeitos físicos é o médium que produz na sua mitocôndria, né, no núcleo da sua célula, na sua mitocôndria, ele produz mais ectoplasma do que as pessoas normais e mesmo do que os outros médiums ostensivos que não são de efeito físico.
ele produz na sua mitocôndria um ectoplasma a mais e ele doa. Ele querendo ou não, esse ectoplasma sai pelos poros, sai pelos orifícios e ele doa esse ectoplasma. O plano espiritual superior ou inferior, né, os espíritos desencarnados, vão se utilizar desse ectoplasma para realizar trabalhos, materialização, ou aqueles zombeteiros, ou aqueles que querem botar medo, assustar, bater porta, abrir porta, né, fazer uma série de efeitos. Nós vamos ver que teve um estudo com uma família dos Estados Unidos que impressionou todo mundo, e depois se descobriu que quando era um adolescente, né, um menino da família, que quando ele estava presente os efeitos aconteciam, quando o menino não estava presente não aconteceu. Então colocaram que era um menino, né, um menino começando a adolescência, que estava criando aqueles efeitos. A gente estudando a doutrina espírita, nós sabemos que aquele menino doava ectoplasma, ele não sabia que estava fazendo isso, e é através desse ectoplasma que se criavam todos aqueles efeitos. O Spielberg, estudando essa história, vendo que isso foi para os jornais, foi muito conhecido nos Estados Unidos, ele, com base nessa história, ele criou a ficção, né, que é o filme Poltergeist. Vamos continuar aqui. Quando ele diz aqui, o médium de efeitos físicos são fornecedores naturais de ectoplasma, também chamada de força nervosa por Allan Kardec. É um fluido vital, substância considerada um subproduto do fluido cósmico universal. Tudo é subproduto do fluido cósmico universal. O espírito André Luiz presta algumas informações a respeito do ectoplasma, substância imprescindível às materializações e transportes de objetos e de espíritos, né? Como eu estava explicando, é através do ectoplasma, com o ectoplasma, que os espíritos podem materializar, transportar, fazer as coisas que eles fazem. Esse trecho que nós vamos ler é do livro Domínios da Mediunidade. Todo mundo tem que ler esse livro, Domínios da Mediunidade, mas o médium ostensivo é obrigatório. O médium ostensivo tem obrigação de ler o livro dos médiuns, Domínios da Mediunidade, de André Luiz, psicografado pelo Chico, e Mecanismos da Mediunidade, também psicografado pelo Chico, também do espírito André Luiz. Então vamos lá, Domínios. O veículo físico começou a expelir o ectoplasma. Ele está aqui descrevendo uma sessão mediúnica, perdão, uma sessão mediúnica de efeitos físicos, de materialização. Então ele está descrevendo aqui o médium, o que está acontecendo ali com o médium que doa o ectoplasma para realizar a materialização. Então, o veículo físico, né, desse médium começou a expelir o ectoplasma, qual pasta flexível, à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida, expelida através de todos os poros e com mais abundância pelos orifícios naturais, particularmente da boca, das narinas e dos ouvidos, com elevada percentagem a exteriorizar-se igualmente do tórax, né, aqui do cardíaco, né, do chakra cardíaco, que fica aqui no timo, né, nessa região aqui do peito, e das extremidades dos dedos. A substância caracterizada por um cheiro especialíssimo que não conseguimos descrever, escorria em movimentos reptilianos, acumulando-se na parte inferior do organismo medianímico, né, do organismo do médium, onde apresentava o aspecto de grande massa protoplásmica, viva e tremulante. Então ele está colocando aqui no livro Domínios da Mediunidade como acontece, como essa substância, tem fotos inclusive, né, de materializações de sessões de materializações. Tem um livro fantástico do Dr. Paulo César Fructuoso, que é A Face Oculta da Medicina, onde ele fala do conhecimento dele, do trabalho dele na Casa Frei Luiz, lá em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que é uma casa que trabalha com materialização, né? O espírito do médico alemão se materializa e
realiza operações. Então, aqui no Domínios, o André Luiz está explicando como acontece, como esse ectoplasma, né, ele é emanado ali, como ele é utilizado para realizar materializações, e que esse ectoplasma volta para o médium que está doando. Por isso que nós vamos ver, quem procurar no YouTube ou no Google para ver materializações, por exemplo, Peixotinho foi um médium que realizava grandes materializações. Aonde o Peixotinho estava, tinha materialização. A ponto que os filhos dele, tem declarações, a gente vai ver dos filhos dele, quando eram crianças, não sabiam que a Sheila, que o doutor Bezerra de Menezes, que tratavam deles, brincavam, cuidavam deles, eram espíritos, que para eles eram pessoas, né? Porque ele materializava de uma forma tão tangível que os filhos dele achavam que eram amigos do pai que estavam ali com eles. É bem interessante. E nós vamos ver nos trabalhos com médios de materialização, foram realizadas pesquisas, a gente vê essas pesquisas na internet, onde se coloca a diminuição do peso quando começa a doação do ectoplasma, todo o metabolismo do médium se modifica. Nós vamos ver no final do século XIX alguns cientistas trabalhando com médiums de efeitos físicos, porque aumenta tanto os batimentos cardíacos. Nós vamos ver casos de médiums que desencarnaram durante essas experiências por ataque cardíaco. Então é um tipo de mediunidade que oferece grande risco para o médium que a tem. E a gente vê que hoje em dia não tem. Na época do Kardec, na metade no século XIX, nós vemos lá que começa muito forte com as irmãs Fox e continua depois na Europa, tinha muitos médiuns de efeitos físicos, porque era necessário, né, que acontecesse o conhecimento, era necessário que todo mundo tivesse contato com o mundo dos espíritos para que a terceira revelação chegasse, para que um cientista como o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que era um dos grandes, né, pensadores e intelectuais da época dele, se interessasse, começasse a estudar e fosse, né, o compilador, né, foi ele que reúne todo o estudo, toda a pesquisa, que é a terceira revelação, que é a doutrina espírita. Então precisava disso para que a doutrina, para que a terceira revelação chegasse. Então as manifestações físicas mais simples são os ruídos, né, os noises em inglês, ou rap, né, que são as batidas em inglês também, mas há muitos outros: pancadas em móveis, portas ou ecoadas no ar, surgimento, deslocamento e desaparecimento de objetos, escrita direta em papel, parede, pedras, etc. Sons e vozes audíveis em determinado recinto ou na atmosfera, materialização de espíritos e de objetos. Agora nós vamos ver um trecho do Livro dos Médiuns. Ruídos, pancadas e pequenos deslocamentos de objetos são manifestações simples, mas que devem ser averiguadas com cuidado. Abre aspas. É principalmente neste caso que se deve temer a ilusão, já que uma porção de causas naturais pode produzi-los. Fecha aspas. Muita coisa pode produzir barulho, bateção de porta, uma série de outras coisas, então precisa se tomar muito cuidado para não se levar pelo misticismo, para não se levar pela ilusão e achar que tudo que está acontecendo é efeito físico e não é, são coisas naturais. E não se deixar levar por charlatões, né, que tentam fingir, que tentam montar. Isso aconteceu muito na Europa, principalmente na França. Por isso que o espiritismo e também pelos problemas que houveram com o Lemarie na sociedade espírita, como diz o Chico Lemarie, é o coveiro do espiritismo, aí acabou-se, não teve mais pessoas estudando ou pessoas se interessando pelo espiritismo, e ele foi reviver, ele foi recomeçar basicamente aqui no Brasil, né, quando os livros chegaram primeiro em francês, né, e depois eles começaram, nós vamos ver
um jornalista em Salvador que publicava página a página no jornal do Livro dos Espíritos, ele ia traduzindo página a página. Nós vamos ver o nosso querido Bezerra de Menezes, que lê o livro em francês. Então, naquela época, só as pessoas muito cultas que tinham condições de ler, né, de ler no original. Demorou um tempo para que os livros fossem traduzidos aqui no Brasil. Então, nós vamos lá, nós vamos continuar aqui sobre a questão das tipologias, né? Que as denominações que foram dadas para esses efeitos físicos. Então, nós temos dois tipos, né? A tipologia, ou linguagem das pancadas, né? Que é assim que foram colocados dois tipos de linguagem, né? Uma, a tipologia, que é a linguagem das pancadas, e a sematologia. Vamos lembrar que sema é sinal, né, em grego, e logos em grego é discurso, fala. Então, a sematologia ou linguagem dos sinais, né? Vamos ver a primeira, a tipologia. A tipologia, por sua vez, é classificada em tipologia basculante e tipologia alfabética. A gente não usa mais esse tipo, que também é um negócio muito difícil. O que é a tipologia basculante? Nós vamos ler aqui. A mesa ficava mais ou menos assim inclinada, e as pessoas colocavam as mãos na parte da mesa que estava inclinada. Então, por ela estar nessa posição inclinada, né, dá o nome de basculante, e com um dos pés, né, com o pé da mesa, então elas colocavam as mãos, colocavam um código, uma batida assim, duas batidas não, ou o contrário, não faz diferença, e a mesa batia, respondendo as perguntas. Então, a primeira, a basculante, consiste no movimento da mesa que se levanta de um só lado e cai batendo com um dos pés. Basta para isso que o médium ponha a mão na sua borda, tendo convencionado, por exemplo, que uma pancada significava sim e duas não, ou vice-versa, o que é indiferente. O experimentador dirigirá ao espírito as perguntas que se quiser. Isto aqui está em Obras Póstumas. E depois a tipologia alfabética, que é a mesma coisa, só que se colocando uma batida para A, duas batidas para B, então colocando letras e iam se formando as palavras. Então, a tipologia alfabética é um aperfeiçoamento da anterior. Trata-se de uma técnica em que as letras do alfabeto são indicadas mediante um número convencional de pancadas, sendo então possível observar-se palavras, frases e até discursos inteiros. De acordo com o método adotado, a mesa dará tantas pancadas quantas forem necessárias para indicar cada letra, isto é, uma pancada para o A, duas pancadas para o B e assim por diante. Então, essas modalidades estão em desuso, a gente não tem nem sentido, porque isso demora muito com a psicografia, com a psicofonia, as coisas ficaram muito mais simples e muito mais fáceis. Mesmo no tempo do Kardec já se passou a usar a psicofonia e passou a usar a psicografia, já não se usava mais esses métodos. E aí nós vamos ver aqui outros tipos de manifestações de efeitos físicos. A pneumatografia, ou escrita direta, vamos lembrar em grego, pneuma é ar, mas também é espírito. Nós vamos ver na Igreja Católica a pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. Então, pneuma é ar e é também espírito. Então, pneumatografia ou escrita direta. É a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem nenhum intermediário. Difere da psicografia por ser esta a transmissão do pensamento do espírito mediante a escrita feita com a mão do médium. Então é aquela escrita que não tem ninguém escrevendo. Nós vamos ver na internet experiências que são feitas principalmente na Inglaterra, que eles fazem, né, toda aquela cientistas mesmo, os céticos, né, observam tudo, analisam tudo, trazem o papel, né, colocam ali as assinaturas, colocam dentro de um envelope, fecha o envelope, lacra, coloca as assinaturas, e durante a reunião eles tiram aquele envelope tem lá às vezes até uma carta colocada ali. Então é a escrita direta. A gente vai ver no Velho Testamento, lá no livro de Daniel, né, a escrita direta também na parede. Nós vamos ver, lembrar da voz direta também com Moisés.
Nós temos a pneumatofonia, né, que é a voz direta, né, que eu estava falando com Moisés, de Moisés é a voz direta, pneumatofonia, né? Já que os espíritos, isso aqui é do Livro dos Médiuns, já que os espíritos podem produzir ruídos e pancadas, podem igualmente fazer que se ouçam gritos de toda espécie e sons vocais que imitam a voz humana, tanto ao nosso lado como no ar. E aí depois nós vamos ver a questão da materialização dos espíritos e transporte de objetos. São fenômenos que surgiram com mais intensidade logo após a desencarnação de Kardec, que foi em 1869, e que foram investigados exaustivamente por cientistas do passado. O cientista britânico William Crookes sistematizou tais fenômenos, sobretudo pela análise da materializações do espírito Kate King, né? É o espírito Kate King que se materializava, ou Annie Morgan, que foi uma reencarnação anterior da Kate King, ocorridas pela mediunidade de Florence Cook, que é a médium que trabalhava com William Crookes. Não tem, são nomes, pronúncia parecida, mas não tem parentesco, são nomes diferentes. A Florence Cook era muito jovem na época. E tem o livro Fatos Espíritas, né, que foi publicado na Inglaterra pelo William Crookes, e que a FEB tem edição desse livro. Vamos lembrar que o William Crookes é considerado um dos grandes cientistas da Inglaterra, trabalhava para a rainha Vitória, ele fazia parte, né, dos lords, da Câmara da Comunidade dos Lords, dos intelectuais, e ele passou a estudar o espiritismo em 1972, ele começou como cientista a pesquisar, e aí nós vamos ver esta foto que vou mostrar aqui para vocês, da Kate King. Ela é de 1874, e nós estamos vendo aqui, ó, a Kate King materializada, parece uma pessoa aqui, né? Espero que vocês estejam conseguindo ver. Ela parece uma pessoa, mas é um espírito materializado que tiraram a foto. E a materialização da Kate King era tão densa, era tão tangível, que ela podia pegar a criança no colo, ela brincava com as crianças, ela pôde ir para um ambiente mais claro, por isso que deu para tirar essa foto. Então, quem tiver interesse, entra no Google, né, e coloca Kate King, que vai ver todas as fotos, toda essa pesquisa, né? Ou entra também procurando sobre William Crookes, que o trabalho dele, a pesquisa científica que ele faz, né? E nós vamos ver também da época o Arthur Conan Doyle, né, Sir Arthur Conan Doyle, que é o escritor dos livros do Sherlock Holmes, que também fazia parte dessas pesquisas, e ele tem livros escritos, né, sobre o espiritismo. Então, como nós temos ainda um tempinho aqui, eu vou colocar para vocês o William Crookes desencarnou em 1919. E nós vamos ver uma apresentação, um discurso que ele faz em 1898, que ele proferiu um discurso no Congresso da Associação Britânica, onde ele afirmou serenamente. E aqui um pedacinho do discurso do William Crookes, para a gente ver o quanto naquela época o estudo, a análise dos fenômenos espíritas estavam caminhando e caminhando bem. Depois isso tudo foi, infelizmente, digamos, o charlatanismo, né? O Lemarie foi preso por charlatanismo, por criar fotos falsas. Então isso acabou com a sociedade espírita, acabou com a obra do Kardec na Europa, principalmente na França. Então, às vezes você vai na Europa, tem pessoas que acham que o Allan Kardec é brasileiro. Então, vamos lá. Discurso do William Crookes, um trechinho. Abre aspas. 30 anos se passaram desde que publiquei as atas das experiências tendentes a mostrar que, fora dos nossos conhecimentos científicos, existe uma força posta em atividade por uma inteligência diferente da inteligência comum a todos os mortais. Nada tenho que retratar dessas experiências e mantenho as minhas verificações, já publicadas, podendo mesmo a elas acrescentar muita coisa. Fecha
aspas. Então aqui nós terminamos esse nosso estudo de efeitos físicos e no nosso próximo estudo nós vamos ver a mediunidade de efeitos inteligentes. Até lá!